Minha diretoria, a discussão está sendo razoavelmente justa por ser uma passagem europeia pela segunda vez com uma volta, mas ela tem alguns poréns que não são totalmente verdade. Então esse vídeo aqui é na tentativa de esclarecer se realmente o Gerson foi muito mal na Europa as duas vezes que ele passou na Europa e por isso ele voltou para o Brasil, ou se o Gerson também... Na verdade são duas mentiras. A primeira mentira é que o Gerson foi para a Europa e fez tudo errado. Também é mentira, primeira vez. A segunda mentira, que o Gerson foi agora para a Europa e fez uma temporada absolutamente espetacular. E aí passam-se 6 meses e os caras liberam ele para o Flamengo. Então as duas coisas são mentira. Também é mentira que o Gerson foi muito mal e também é mentira que o Gerson agora, na segunda passagem dele, foi mal no Olympique de Marseille. As duas coisas são mentiras. Existe um ponto entre os dois, entre as duas verdades, que é a verdade rubro-negra e a verdade dos anti-rubro-negros, que é o ponto de equilíbrio, que é o ser razoável com isso. Claro que não basta olhar número, embora a gente vai ser justo aqui de dizer que quase ninguém assiste todos os jogos, ou a maioria dos jogos, nem da Fiorentina, nem da Roma, nem do Olympique de Marseille. Então a gente tem uma noção, quando eles jogam contra um time grande e tal, a gente vê o noticiário, os melhores momentos, os gols, e pega os números do cara e vê a avaliação, além daquilo que a mídia local fala do jogador durante esse período. Então a gente tem uma noção do que aconteceu ou não com o Gerson. O Gerson saiu do Fluminense, só pra gente dar uma resumida aqui, o Gerson saiu do Fluminense em 2015, o Gerson joga 45 jogos pelo Fluminense, faz 5 gols, começa 2016, joga mais 18 jogos pelo Fluminense e vai vendido, tá? Ele vai pra Roma. Quando ele chega na Roma, ele joga 11 partidas nessa meia temporada, não faz nenhum gol, dá uma assistência, joga no ano seguinte 31 jogos pela Roma, e aí dá pra chamar ele quase de titular absoluto, né? Titular pelo menos, esses 31 jogos incluem jogos que ele entrou e saiu, então não dá para saber aqui, né? Teria que olhar jogo por jogo, mas dá para imaginar que o Gerson foi razoavelmente útil na temporada. Fez 2 gols, deu uma assistência, e nessa temporada aqui, realmente o Gerson é um jogador que está oscilando, né? Ele não chega estourando, e na primeira temporada que ele joga completa pela Roma, ele não vai mal, mas também passa longe de ser o Gerson que o Roma contratou. E aí eles emprestam o Gerson para a Fiorentina. Isso é um puta de um indício de que realmente a Roma entendeu que ele não estava bem. Se eles entendessem que o cara estava pronto, que o cara estava voando, que estava crescendo e tal, eles não tinham prestado para a Fiorentina. Então, evidentemente, neste momento dessa passagem da Roma, o Gerson não está rendendo o que a Roma esperava, o que não significa que ele esteja jogando futebol de merda. Na Fiorentina ele joga 40 jogos, faz 3 gols, dá 3 assistências, é titular do time e pela primeira vez na Itália ele joga na posição onde ele veio jogar no Flamengo. Ele joga de meia, centralizado, entre o volante e o meia armador. Não é um jogador de chegar na área para fazer gol o tempo todo, os números mostram isso, e também não é aquele primeiro volante que fica na frente da defesa. Ali ele começa a se adaptar. E nesse momento o Flamengo traz o Gerson. Quando o Flamengo traz o Gerson e coloca ele naquela posição, em 2019, ele joga 36 jogos, depois 57 no outro ano, e logo em 2021 ele é vendido de novo para o Olympique de Marseille. Então não preciso dizer para vocês o que ele fez no Flamengo, mas os números do Gerson no Flamengo são interessantes, porque avaliar o Gerson por gols e assistência é um equívoco. O Gerson sempre foi um motor, sempre foi um jogador de retomada de lance, ou seja, a bola passa pelo Gerson para montar o ataque, ou quando você retoma a bola, você dá no Gerson para aquele... O Gerson não necessariamente é nem o jogador que vai ficar ali para ficar retomando as bolas o tempo inteiro, porque ele não é o primeiro volante, né? Ele não é o jogador que faz isso, mas ele tem essa função, como também não é o jogador que vai ficar lá na frente esperando, ele é o motorzinho do time, ele é o cara que funciona ali no meio, fazendo a roda girar. Então não dá para você esperar do Gerson um número significativo de assistências e gols. Mas, evidentemente, por ser um jogador com chegada, um jogador grande, com bom chute, etc., tem que haver também esses números. O Gerson no Flamengo, 19 ele faz 2 gols, dá 4 assistências. 2020, com 57 jogos, ele faz 4 gols, dá 4 assistências. Em 2021, ele joga 16 partidas, faz 1 gol e dá 3 assistências. Ou seja, não é um jogador efetivo pra caralho lá na frente. Ele é um jogador efetivo na formação da jogada e na contenção da jogada adversária, não necessariamente para fazer o gol. E aí ele vai para o Olympique de Marseille. Quando ele chega no Olympique de Marseille, ele encontra o Sampaoli e faz uma temporada 21-22 com 48 jogos, ou seja, titular absoluto e jogando mais à esquerda, jogando numa função que não era dele. Ele joga mais adiantado e aberto pela esquerda. Tá? As estatísticas todas de mapa de calor da temporada dele durante a Ligue 1 botam ele ali quase que numa função muito parecida com a que o Neymar tinha. O mapa dele é muito parecido com o Neymar na época que o Neymar jogava aberto pela esquerda. Só que o Neymar era um pouco mais atacante do que o Gerson, né? Então os dois bem pro lado esquerdo, o Neymar um pouco mais enfiado ali para perto do gol, o Gerson um pouquinho mais para trás, mas ali, pro lado esquerdo, ofensivamente e pro lado esquerdo.
O Gerson joga 48 jogos, faz 11 gols e dá 7 assistências. O Gerson, na carreira dele, ele jamais passou perto de ter esses números. Nem perto. Tá? Pra você ter ideia, no melhor ano dele no Flamengo, ele fez 4 gols e deu 4 assistências. Estou falando de 11 gols e 7 assistências nesse ano do Olympique. Então não dá para dizer que o Gerson foi mal no Olympique de Marseille. O que acontece? Tanto que vamos pegar outros dados importantes, quando você vai para o Transfer Market, por exemplo, ele sobe de 18 milhões de euros para o valor de mercado para 22 nessa temporada do Olympique de Marseille, o que significa que o Gerson se valorizou na temporada 21-22 do Olympique de Marseille e, portanto, deu certo, jogou bem. Isso é fato. Está aqui os números, está aqui a estatística, está aqui o dado de titularidade, está aqui os dados de valor de transferência e, obviamente, esse é um resultado de um Gerson que jogou bem. Quando troca o treinador, aí temos um problema, né? Porque entra lá o croata, o Igor Tudor ou Tudor, não sei como é que fala, nunca soube como é que... Nunca acertei o nome dele. Entra, o Gerson joga só 13 jogos, no final de 22, né? 22 para cá, ele joga 13 jogos, faz 2 gols e ele muda o Gerson pro outro lado. O Gerson começa a jogar do lado direito. E aí o Gerson tem mais dificuldade. E aí o Gerson se adapta menos, né? Jogando daquela forma. Não chega a fazer também nenhum campeonato horroroso, né? A média dele lá, por exemplo, se você for no SofaScore, você vai pegar a média de atuação do Gerson nos últimos 12 meses lá com o São Paulo, era uma média de 7,1, 7,2 e ela cai para 6,6, 6,7 com o... É claro que essa nota é considerável, tá? Esse 0,1 é uma diferença grande dentro do padrão do SofaScore. Cai para uma média mais baixa com esse treinador. E aí, por causa desse treinador, por causa desse estilo, etc., o Flamengo consegue a liberação do Gerson. Então, dentro dos números, dentro da avaliação financeira de quanto valia o Gerson no mercado, das passagens do Gerson pela Europa e da passagem do Gerson pelo Flamengo, eu acho que se caracteriza num jogador que, primeiro, demorou muito para achar a posição dele no campo. Segundo, teve passagens que não foram ruins na Europa. Por exemplo, na Fiorentina ele não foi mal. Mas é a Fiorentina, né? Então é mais ou menos quase como, brilhou aonde? Porra, no Ponte Preta. Pô, mas e aí? E na Roma? Não, na Roma não conseguiu ainda. Então, aí vem pro Flamengo, brilha no Flamengo, joga uma barbaridade, joga 4 jogos só pela seleção brasileira. Então tem uma discrepância muito grande entre o Gerson que o flamenguista vê, o Gerson que o anti-flamenguista vê. Esses dois jogadores, eles não existem. Nem o Gerson, titular da seleção brasileira, que o mundo, o Real Madrid deveriam querer estar brigando por ele, o Flamengo foi lá e tomou ele da Europa. Não existe esse jogador. Não existe o jogador Gerson que foi para a Europa, é uma merda. Claro que depois de passagens pela Europa, fica mais difícil esse jogador ser contratado pela terceira vez como um grande investimento europeu. Isso é evidente, né? Porque na linha do tempo do Gerson, foi para a Europa e voltou. Então, óbvio que é difícil que venha uma terceira proposta da Europa muito alta pelo Gerson, a não ser que ele faça aqui, vá para a seleção brasileira e faça um verdadeiro estardalhaço. Caso contrário, o Gerson tende a ter mais dificuldade de ter uma proposta de um grande clube europeu depois de ter jogado em três clubes europeus e não ter feito algo brilhante que o levasse a um Real Madrid, Barcelona, etc, etc, etc. Então, não há nenhuma verdade para cá nem para cá. Agora, o Gerson não jogou mal no Olympique de Marseille. O Gerson fez uma boa temporada e com a troca do treinador, ele teve dificuldade. Acho até estranho que essa competição não tenha sido com times europeus. Que o Flamengo não tenha competido com times europeus de médio para grande porte para poder levar o Gerson. Se tivesse competido, obviamente tinha perdido, porque a gente não tem a menor condição no Brasil de disputar com dinheiro com qualquer clube médio grande europeu, com o que vale o euro, o dólar, não tem a menor possibilidade. Mas o fato de ter chegado e ele ter conseguido fazer essa transferência indica que tem um mercado europeu que já não olha para o Gerson da mesma maneira. O que não significa que o Gerson tenha jogado mal ou que a temporada dele do Olympique de Marseille tenha sido ruim, como algumas pessoas estão dizendo. O Flamengo não contratou um jogador que estava jogado no banco de reservas da Europa. Não é isso. Ele simplesmente passou a ter um problema com o treinador novo, não se adaptou e o Flamengo conseguiu fazer a negociação e o Gerson aceitou essa condição, sabendo que isso dificulta muito a carreira dele na Europa. Por outro lado, ele vem jogar no principal time da América do Sul hoje, que é o Flamengo. Então, entre verdades, mitos e mentiras, existe um meio termo razoável. O Gerson, puta de um jogador.